capítulo 9, versículo 23 de Lucas, são versículos interessantíssimos, porque traz uma breve ideia de que a cruz deveria ou deve significar para nós. Irmãos, eu vi que vocês viram que a cruz é identidade, que dá um propósito. É ótimo, isso é muito legal, mas quando eu penso na cruz, e é nessa geração que nós vivemos hoje, irmão, nós somos pessoas que buscamos atalhos. Não é verdade? Nós queremos atalhos para todos. Nós queremos conforto. Nós queremos facilidades. Nós queremos o céu, mas queremos o céu sem a cruz. Nós queremos a coroa, mas sem o Calvário. Nós queremos seguir a Jesus, mas sempre que tiver ar-condicionado e um tapete vermelho. Observe. Irmão, observe ao redor. Tem cristãos que preferem a unção de Davi, mas esquecem a caverna de Adulão. Tem cristão que querem o milagre da multiplicação, mas não querem oferecer os 2 pães e 2 peixes. Tem cristãos que preferem a vitória de Josué em Jericó, mas eles não querem dar as 7 voltas de obediência. Tem cristãos que querem sabedoria de Salomão, mas ele não quer renunciar como Salomão renunciou. Tem cristãos que querem a ressurreição, mas que não querem o sepultamento do ego. Irmão, nossa geração, a minha geração, é chamada geração do fast food, da comida rápida. E tudo tem que ser para ontem. De que eu não preciso me preparar, a IA me prepara. De que eu não preciso mais estudar, a IA me estuda por mim. De tudo rápido, de tudo fácil, sem sacrifício. Pregações que fazem cócegas nos ouvidos, mas não transformam no coração. Fontes de águas que se dizem ser cristalinas, mas terminam sendo fontes de perdição. Irmãos, mensagens que prometem bênção e santidade, prosperidade, mas sem consagração, sem vitória, sem batalha. Irmão, esse símbolo da cruz é um símbolo de morte. É um símbolo de morte. E muitos de nós não entendemos que não há cruz barata. A cruz não é uma cruz barata. A cruz é um estilo de vida. Por isso, quando nós viemos à igreja buscando experiências emocionais, quando nós vamos à igreja para cultos, mas com a ideia de que essa igreja, qualquer uma, seja um cinema, onde eu venho assistir, onde eu venho depois a dizer eu gostei ou não gostei, onde eu venho a criticar, dizer pá, a luz estava muito forte, o som estava muito baixo. Quando eu entendo o que realmente valeu a cruz, quando eu troco uma igreja por uma ou por outra, achando que eu vou achar a igreja perfeita, deixa eu falar uma coisa, irmãos. A cruz ensina que não existe igreja perfeita. E se existisse uma igreja perfeita, por favor, não vá. Você vai estragar ela. Irmão, é que é muito mais conveniente uma igreja agradável a uma igreja que cutuque o ego, coração. Mas Cristo nos convida a um caminho diferente. O caminho da cruz. Amém. Vocês lembram daquela cena? Eu não trouxe, eu coloquei, mas eu me arrependi depois, eu tirei. Aquela cena dos nossos irmãos sendo decapitados. Lá na praia. Vocês lembram daquela cena? Vários irmãos em Cristo ajoelhados sendo decapitados. Vocês lembram daquela cena? Foi muito... E o interessante daquela cena, o interessante se pode dizer de alguma maneira, mas era que chamaram o povo da cruz. O povo da cruz. E mas, irmão, nós não queremos essa cruz que decapita.
que tira a cabeça. Nós não queremos. Eu quero uma cruz que dê minhas bênçãos, uma cruz que Jesus faça tudo por mim, uma cruz que eu tenho que estar confortável, que o aumento de salário venha para mim, mas que não vá para o outro. Eu quero uma cruz para mim, a minha cruz. E a gente entende que essa cruz não foi uma cruz, essa cruz é uma cruz universal. A cruz que realmente custou, a que nós deveríamos olhar, custou a vida do Salvador por todos. No tempo de Jesus, quando alguém carregava uma cruz pela rua, todos sabiam que essa pessoa era cristã. Aquela pessoa estava indo para a morte. Irmão, se alguém carregava a cruz é porque estava indo para morrer. Ele não estava fazendo isso para tirar fotos e colocar no Instagram. Ele estava indo para morrer. Se tinha uma cruz nos seus ombros, a cruz era um símbolo, não era um símbolo de joia. A cruz não era um símbolo para colocar no peito. A cruz não era um símbolo legal para dizer, olha, tem uma cruz no meu bolso. A cruz era um instrumento de morte. A cruz era horrível. A cruz era vergonha. A cruz era dor extrema. Você já parou para pensar como Jesus morreu nessa cruz? Ou como qualquer pessoa que tivesse sido pregada numa cruz morria? Por asfixia. A pessoa tinha tantas coisas quebradas que ela precisava se esforçar para respirar, porque tudo era comprimido. Por isso que quando a Bíblia diz que ele faz assim e ele grita, está consumado. Porque era o último fôlego que ele tinha. Irmãos, a cruz não é bonita, não. Não é bonita, a cruz é morte. Mas, pastor, eu vejo muita gente carregando na cruz e não sabendo o significado. É porque nós queremos a cruz de bênçãos e esquecemos que a cruz tem um custo horrível. E eu falei que ia pregar ânimo. Quando Jesus disse, toma a cruz e siga-me, ele não está falando de problemas cotidianos, irmãos. O problema não estava se referindo a doenças, a dificuldades financeiras, ou relacionamentos complicados. A cruz que ele está falando para nós carregarmos é morrer para si mesmo e viver para Deus. Morrer para si mesmo significa não olhar para mim, olhar para o outro. Essa cruz, carrega a tua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo. Mas, pastor, eu preciso disso. Não, seu irmão precisa mais. Seu irmão precisa mais. Olha que diferente que muda o significado da cruz. Por isso que hoje eu quero, do povo da cruz, eu quero, em 3 pontos, poder falar com os irmãos que o povo que caminha na cruz se nega a si mesmo. Jesus foi muito claro. Olha de novo sua Bíblia. Veja se ele não foi claro. 9:23, olha sua Bíblia, diz, dizia a todos, se alguém quer vir após de mim, nega a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Irmão, a gente precisa negar-se a si mesmo. E isso não significa anular sua personalidade, não significa você viver como um miserável, significa crucificar o seu ego. Significa morrer para os próprios interesses, aqueles interesses que conflitam com a vontade de Deus. Teve uma pessoa chamada Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho lido muita coisa dele no curso do mestrado, mas ele diz, tem um livro chamado O Custo do Discipulado, e ele diz assim, quando Cristo chama um homem, ele convida a vir a morrer. Você entendeu que essa cruz convida você para morrer? Vem, vamos morrer. Você quer ser cristão? Vem morrer. Você quer ser cristão? Você quer ser... Então, eu convite Jesus para você morrer. Morrer para o teu ego. Viver de uma forma diferente. Irmão, o Evangelho significa mudança 360 graus.
Morrer para teu ego significa você não fala mais palavrões. Porque de uma fonte de água salgada não pode sair água doce. Isso é ao mesmo tempo. Você não mente mais, porque você mentia quando era mais. Você não mente mais, você é cristão, você morreu para o seu próprio ego. Você só negava imposto, você não faz mais. Porque você morreu para o seu próprio ego. Você é diferente do que você era antes de conhecer Jesus. Mas agora ele está convidando você para morrer. Irmãos, a cruz é símbolo de morte. Quem quer seguir realmente Jesus precisa se negar a si mesmo. Dizer não aos desejos da carne quando eles te afastam de Deus. Irmão, vamos lá. Desejos da carne que te afastam de Deus. Irmãos casados, desejos da carne que te afastam de Deus. Irmãos que estão namorando, desejos da carne que te afastam de Deus. A cruz te afasta desses desejos. Você diz não. Colocar o reino de Deus acima dos projetos pessoais. Eu quero isto. Deus diz, não, eu quero outra coisa. Mas Deus, se eu fizer isto, eu vou te adorar. Não, eu quero outra coisa. Ah, mas o Senhor... E a gente é cabeça dura, e a gente vai e tenta, e tenta, e tenta. Até que a gente entende de tanta dor que a gente sofre, que não era o caminho. Escolher obedecer mesmo quando tudo parece desobediência. Irmãos, lembra de Abraão? Ele se negou a si mesmo quando ofereceu quem? Isaac, seu filho. Lembra de Moisés? Ele se negou a si mesmo quando renunciou ao palácio do Egito. Lembra de Paulo? Ele se negou a si mesmo quando ele considerou tudo perda por Cristo. Porque morrer para mim é lucro. Peraí, para morrer para mim é lucro. Lucro? Tem certeza? Você morreria hoje por Jesus? Não me convence essa resposta, irmão. Você morreria por Jesus? Amém. Você diria hoje, morrer para mim é lucro? Tem pessoas hoje morrendo. Pastor, tem um curso que depois eu vou falar contigo, que estamos participando, e traz muita estatística dos números dos nossos irmãos e dos irmãos que estão realmente padecendo e dando sua vida por causa do Evangelho. Irmãos, dizer para mim morrer é lucro é realmente você entender que você pode morrer literalmente. Irmãos, se Deus te chama para ser missionário agora na Síria, vá. Se Deus te chama para ser missionário agora na Tailândia, vá. Mas entenda que a cruz te chama para a morte. Talvez era um evangelho que você não queria ouvir. Ou um custo que talvez não teria parado para pensar. Mas a maior batalha que você vai enfrentar não vai ser contra o diabo. Uma das maiores batalhas. Uma das maiores batalhas vai ser contra você mesmo. A psicologia diz que o seu pior inimigo é você. É você se convencer a você dos planos de Deus, de dizer a você mesmo, de pregar a você mesmo o Evangelho de Jesus. Nós precisamos pregar a nós mesmos o Evangelho de Jesus. E nós fazemos isso todo dia quando a gente se nega a si mesmo e acorda um dia e diz, Jesus pode contar comigo, meu ego está crucificado na cruz. Existe uma palavra em Portugal que gostaria muito de ouvir dos cristãos, que seria disponibilidade. Você está disponível para Jesus. Irmão, que seu celular esteja ligado toda a noite e se alguém precisar de ligar para você para pedir socorro, você esteja disponível. Que você esteja disponível para estar na igreja, que você esteja disponível para ir nos pequenos grupos, para você ter disponibilidade. É uma forma de nós negarmos a si mesmo, porque às vezes a ligação chega no domingo às 11h30 da noite. E segunda,
6 horas você tem que levantar para ir trabalhar. Irmãos, a cruz chama a disponibilidade. Hoje, o povo caminha na cruz e entende que o maior inimigo do discipulado não está fora, mas está no dentro, no eu. E o eu quer contaminar, dominar e mandar. Eu até fazendo um exercício, um dia no carro, eu falei assim, eu vou escutar louvor, eu vou minha playlist. Sabe que aqui no Spotify tem aquele negocinho que fala quantos anos você tem? 81 anos que eu tenho. Sou muito velho. Eu gosto de músicas e porque a gente com o Alejandro gosta de escutar jazz de manhã, essa música mais tranquila, acho que por aí a gente é muito velho. Mas eu falei assim, eu quero ouvir louvor que somente exalta a Deus e não coloca na palavra eu no meio. Nenhum louvor que diga eu ou que aponte para mim. Eu quero somente aqueles que falam dele, para ele, não para mim. Irmãos, foi difícil. Se você reparar, não tem louvores hoje que digam, ou aqueles antigos lá, aqueles hinos. Aí você mas saiu o Batistão. Cara, o hino exalta, às vezes, muitos hinos, somente ele. Santo, 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 tu és. Santo, santo. E só ele. E só ele. Tá sabendo? E aí você fala assim, cara, tem louvores que sempre estou eu no meio, que sou eu a vítima, que é o meu problema, é a minha tempestade, é a minha situação, e a gente esquece da cruz. A gente esquece da cruz. Irmãos, o povo que caminha na cruz, carrega a cruz diariamente. Pelo que o versículo diz, carrega a sua cruz e siga-me, não é? Então, note bem que diz cada dia. Não é uma experiência única no altar. Irmãos, você não deixa de ser crente quando vai embora. Amém. Não existe vida secular, não. Você é cristão lá no seu trabalho também. Amém. Lá você fora, você é. Mas eu estou na igreja, eu sou santo, saio da igreja, eu sou agente secreto de Deus. Eles nem sabem, as pessoas nem sabem que eu sou crente. Irmão, nós precisamos mudar isso. A cruz convida a nós a sermos agentes transformadores em Portugal, em Lourinhã, onde nós estivermos. Amém. Irmão, John Stott, que o pastor gosta muito, diz assim, na cruz de Cristo ele diz, a cruz não é apenas algo que Cristo carregou por nós, mas é algo que devemos carregar junto com Ele. Carregar a cruz diariamente significa, eu peguei alguns exemplos, carregar a cruz significa enfrentar perseguições ou incompreensões por causa do Evangelho. Viver em santidade num mundo que celebra a imoralidade. Permanecer fiel mesmo quando o custo for muito alto. Carregar a cruz significa amar o inimigo quando você quer vingança. Irmão, nossa sociedade hoje é uma sociedade imoral. Não é novidade para ninguém, espero não. Mas graças a Deus, o Senhor tem agentes transformadores em vários lugares. E esses agentes transformadores sabem que sexo antes do casamento é pecado. Essas pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Essas pessoas sabem que não existe pecadinho bom e pecado mau, para Deus tudo pecado. Essas pessoas sabem que Deus odeia o pecado. Se essas pessoas não souberem isso, então a gente esqueceu da cruz. A gente esquece da cruz. Irmão, cada cristão tem a sua própria cruz. Para alguns, a própria cruz é viver num lar onde você é o único cristão. Talvez a sua cruz é resistir a tentações específicas que o assediam. Talvez a tua cruz seja servir no reino
sem reconhecimento, ou sem aplausos, sem Instagram, sem Facebook. Irmãos, a cruz não é seus problemas. A cruz não é os seus problemas. A cruz é a sua obediência em meio dos problemas. Irmãos, Deus nunca falou que nós não iríamos passar por problemas. E árvore que dá fruto leva pedrada. Nós vamos ser, sim, esmagados, quebrados, caluniados, envergonhados. Mas isso aqui custou muito mais. Não é fácil. Em meio aos problemas é que vem a bonança. No barco está Jesus. Ele não vai afundar, mas não quer dizer que ele não vai balançar. Ele não quer dizer que não vai assustar. Mas ele está lá, ele não vai afundar. Irmãos, o povo que caminha na cruz não procura escapatórias espirituais. Não vive pulando de igreja em igreja. Não busca profecias agradáveis. Não abandona a fé quando as promessas demoram. Este povo preserva, permanece e resiste. Amém. Glória. Irmãos, o povo que caminha na cruz, ele segue a Jesus. Amém. Você é um seguidor de Cristo? Amém. Você sabe o que significava ser seguidor de Cristo na época? Seguidor de Cristo, pequeno Cristo, significava você abandonar tudo o que você tinha, porque normalmente você ia ser, depende, perseguido. Hoje, o povo que se diz cristãos, nós hoje no mundo temos 7.000 etnias sem ninguém que fale de Jesus. 7.000 povos chamados povos não alcançados, PNAs. Nós somos 7.000 povos sem ninguém cristão. Nós temos pessoas hoje no mundo que não sabem o que um cristão veste, o que um cristão come, o que um cristão fala, porque não tem nem sequer ninguém. Irmão, se nós realmente somos seguidores de Cristo, nós precisamos olhar para isto e dizer: eis-me aqui, eu quero morrer contigo. Eu quero morrer contigo. Depois de negar a si mesmo e carregar a cruz, vem o último elemento que diz: siga-me. Irmãos, a cruz não é o fim em si mesma. A cruz é o caminho que nos leva a Cristo e nos mantém perto dele. Irmão, nós não podemos ter medo da morte. Tem alguns lugares que a palavra morte não é falada porque tem medo e diz que você atrai. Irmão, em nome de Jesus, você fala morte e fala bem alto e grita, porque você não tem medo à morte. Amém. Porque a morte não é o fim. Agora, se tem uma dúvida, se tem alguma coisa lá no fundo, irmão, precisa conversar com o pastor. Porque talvez precisa dar um pouquinho mais de moldar, de mostrar o que é a esperança viva que como cristão temos, que quando nós fechamos os olhos aqui na terra, nós abrimos eternamente com Ele. Essa certeza da esperança, o Espírito Santo dá. Amém. E trabalho dele. Então nós não temos a medo da morte. Seguir a Jesus significa ir aonde Ele vai. Mesmo que sejam lugares difíceis. Irmão, muitos de nós precisamos voltar para o Brasil, não precisamos? Ou gostaríamos? E quando nós fazemos isso, nós voltamos às nossas famílias, aquelas coisas, mas você volta de uma forma diferente. Você vai voltar e vai mostrar um orgulho baixo. Você vai ser um agente transformador. Estava falando com o irmão, dizendo que ele teve que ir para o Brasil e demais, e foi um momento específico para poder falar com sua família de Jesus, porque ele encontrou Jesus aqui e levou Jesus para o Brasil. Amém.
Foi um agente transformador na sua própria família, irmão. Em nome de Jesus, se você aceitou Jesus aqui e sua família não é, seja esse agente transformador, seja essa pessoa que manda um versículo bíblico no grupo da família, não seja aquele que fala bom dia com um monte de coisa, mas seja aquele que manda um versículo bíblico. Seja a pessoa que dá bênçãos, seja a pessoa que não briga, seja a pessoa que fala sobre a esperança. Seja a pessoa, irmão, seja um cristão da cruz. Aleluia. Irmãos, seguir a Jesus significa fazer o que Ele faz, amar os rejeitados, servir os pequenos, acabar com a hipocrisia. Falar como Ele fala, palavras de verdade, palavras de graça, palavras de exortação, palavras de ânimo. A palavra justa, no momento certo, faz uma diferença gigante. Irmãos, não existe cristianismo sem Cristo. E não existe Cristo sem a cruz. O povo que caminha na cruz não segue tradições mortas. Escuta bem. O povo que caminha na cruz não segue tradições mortas. Nem modismos gospel. Este povo segue a Jesus crucificado e ressurreto. Jesus não prometeu felicidade nem facilidade. E isso eu gosto de lembrar, irmãos. Se alguém fala assim, segue o teu coração, cai fora. Segue o teu coração. O teu coração é ruim, irmão. Não segue o teu coração nunca. Amém. A Bíblia diz que o teu coração vem as coisas mais depravadas do mundo. Não segue o teu coração. Quer seguir alguma coisa? Segue a cruz. Amém. Segue Jesus. Amém. Olha que diz aqui, tem a resposta para tudo. A guerra vai estourar, irmão. O que nós vamos fazer? Está aqui a resposta. Está aqui. Ah, mas isso era para... Está aqui. É que nós não gostamos de ler. Nós somos a geração Netflix. A gente gosta de assistir. Ler hoje? Muito difícil. Agora que a IA lê para mim, aí aqui ela faz o resumo para mim, e assim a gente perde as bênçãos. Jesus não prometeu facilidade, Ele prometeu, sabe o que? A sua presença. Eu estou aqui convosco todos os dias. A cruz é pesada, mas não estamos sozinhos. Cristo caminha conosco, nos fortalecendo. Irmãos, lembre-se, a cruz vem antes da coroa, presta atenção, a cruz vem antes da coroa, o Calvário vem antes da ressurreição, e o morrer vem antes de viver plenamente. Irmãos, a igreja chegou uma hora chegamos a uma hora que nós precisamos nos perguntar: que tipo de povo nós somos? Que tipo de povo nós queremos ser aqui em Portugal? Somos um povo que apenas canta sobre a cruz nos cultos? Ou somos um povo que realmente caminha na cruz? Nós somos os cristãos de convivência ou somos discípulos em convicção? A cruz nos chama não para uma religião confortável, mas para a revolução radical de vida. Jesus não está procurando admiradores, Ele está procurando seguidores. Amém. E seguidores de verdade. Amém. E sabe quando você vê um seguidor de verdade? É no problema, é na tempestade, é nas coisas que fogem do controle. Aí um seguidor de verdade. Porque quando eu sou fraco, o Senhor é forte. Negar a si mesmo quando tudo pede indulgência. Carregar sua cruz quando todos estão largando dela. Seguir a Cristo quando a multidão vai em direção oposta. E isso eu falava ontem. Aqui já assistiu The Chosen? Alguém já assistiu The Chosen? É muito legal. Eu gosto da musiquinha do começo. Do peixinho.
Eu acho linda. Mas eu acho linda a inteligência que eles foram para colocar esse peixinho aí. Se você nota, o peixinho vai por a correnteza. E ele se converte, volta na correnteza, muda de cor e começa a nadar em contra. Mas o mais interessante é que quando ele vai nadando em contra, muitos outros peixinhos também mudam. Irmão, a cruz é isso. A cruz nos dá um novo significado. Amém. A gente muda de cor. A gente se nega a si mesmo. A gente vê o outro superior a mim mesmo. A gente vê a necessidade do outro maior que a minha necessidade. A gente crucifica nosso ego. E aí muitos outros peixinhos também vão mudar. E vamos a nadar em contra da corrente. O que significa nadar em contra da corrente em Portugal? Significa que você vai fazer coisas que não são normais para o pessoal aqui. Mas para o reino é bênção. O desafio está lançado, igreja. Nós precisamos ser parte da cruz que caminha. Nós precisamos ser parte da cruz que fala, que se nega, que carrega a sua cruz e que segue. Abre sua Bíblia e terminamos em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz. Gálatas 2:20 diz. Já estou, Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo. Peraí, já estou crucificado com Cristo. Então significa que você está dizendo que já não vive mais você, certo? Que seu ego já não é mais. Significa que sua vida já não lhe pertence. Se sua vida não lhe pertence, significa que tudo o que você tem é dele, e para ele, e por ele. Então diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você, ao invés de levar uma cruz no peito, leva no coração. A levar uma cruz na tatuagem bonitinha, leva no coração, lá que ninguém vê. Só vê as suas atitudes. E aí dizem se você é cristão ou não é. Amém. Que lourinha possa olhar para você e não veja uma cruz bonitinha na tatuagem, senão que eles vejam uma pessoa bonitinha no seu dia a dia, no seu caminhar, e dizer assim, pá, ele é diferente. Amém. Ele faz coisas que os outros não fazem. Amém. Ele nunca xingou. Ele sempre foi bom. Ele tem alguma coisa que eu não tenho. Eu quero ter, eu quero ser como ela, eu quero olhar como ela, eu quero viver como ela, eu quero tratar os outros como ele, eu quero fazer o trabalho com a excelência que ele faz. Pô, ele é realmente um exemplo. Amém. Glória. Ser povo da cruz é ter a cruz no coração. Por favor, não me entenda mal. Nada em contra dessas tatuagens, nada disso. Mas eu quero que você possa entender que a cruz precisa estar no coração. Preciso negar a mim mesmo, preciso carregar ela todo dia e seguir a Jesus. Agora, pediram para mim que falasse sobre a cruz, e aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é a cruz. E eu vou fazer aqui a cruz. Vocês lembram a primeira vez que eu preguei aqui? Foi muito bom. Irmãos, eu através dessa folha, eu vou explicar para vocês uma coisinha da cruz. Mas vou fazer sem microfone, tudo bem? Bem. Já fizemos tantas vezes. Vamos supor que esse aqui é a sua Bíblia, é a sua vida. E dentro da sua vida, a folha da sua vida, você pode escrever o que você quiser. Você pode escrever os seus sonhos, você pode escrever aquilo que você quer para a sua vida, para a sua família. Uma das coisas que nós queremos aqui em Portugal, pastor, é realmente, a maioria é ter uma casa. Uma casa. Mas está muito, muito caro, não é? Então, nós, da casa grande, nós vamos para uma casa mais pequena, para ver. Mas mesmo assim... Mas pode ter, cada um pode ter seu sonho. Você pode ter um sonho. E não está errado ter sonhos. O sonho é muito bom, porque o sonho traz
A esperança é ser, cara, eu quero aquilo. Mas se o seu sonho estiver vazio, se não tiver nada, se fosse um sonho normal, de nada adianta. Talvez se o seu sonho não seja ter uma casa, talvez se o seu sonho seja, já que você está aqui em Portugal, seu sonho seja conhecer novos países, conhecer novas culturas. Ótimo, é um bom sonho. Se for para glorificar a Deus, faça, e é bom. Conhecer países e conhecer... é muito bom. Mas se seu sonho de conhecer países estiver vazio, de nada adianta. Passa a ser um sonho sem significado. Então, às vezes, nossos sonhos, quando são vazios, eles são comparados a um avião sem asas. E para que serve um avião sem asas? Absolutamente para nada. Nós, como pais, queremos que nossos filhos estudem na melhor escola, que possam ter o melhor, que eles aprendam o melhor da melhor maneira. Mas a gente esquece que talvez em um segundo, em algum lugar, alguém tire a sua vida. Alguém tire a sua vida. E a questão disso é que você não tem o controle da sua vida. Se você soubesse quando você vai morrer, você se prepararia, mas a morte não chega e te diz amanhã você vai morrer. Talvez possa ser hoje. É que quando nós estamos no fundo do poço, a gente fala, vai ser muito ruim estar no fundo do poço. Sim, porque no fundo do poço não é tão ruim, porque você olha para o lado, você tem uma parede, você olha para o lado, tem uma parede, você olha para frente, você tem uma parede. A situação é tão agobiante, você olha para trás e você não tem saída. O único lugar que você pode olhar é para onde? Para cima. E lá que você encontra Deus e você começa a brigar com Deus, e irmão, brigue com Deus. Ele gosta quando você briga, você se expressa, fala, é um pai. E quando nós brigamos com Deus, assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, as coisas estão erradas, para os outros estão certo, para mim está errado, nunca acontece, olha o que acontece, eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui, eu faço tudo isso e nada acontece comigo, e você começa a olhar para cima, e aí vem a resposta de Deus. Irmão, e a resposta de Deus é calma, é apacível, é boa para o coração e para a alma. E Deus diz assim, irmão, em todas essas situações, eu sempre estive presente. A única coisa que fez a diferença, faria a diferença em você ouvir a minha voz em todas as situações. Irmãos, o povo da cruz ouve Deus em todas as situações. Seja ele situações complexas, sejam situações alegres, Deus sempre está presente. A cruz sempre está presente. Essa cruz foi muito cara, irmão. Nos convida a morrer. Essa cruz é cara, nos convida a morrer para si mesmo e viver. Vamos orar. Senhor